Bom dia, jovens. Vamos para o nosso quarto exemplo comentado de associação de capacitores. No esquema a seguir, estão representados três capacitores de capacidade C1, C2, C3 em uma associação mista. Ou seja, não está totalmente em série nem totalmente em paralelo, é um pouquinho de cada. Sendo que a capacidade do primeiro capacitor é de 18, do segundo é 3 e do terceiro é 6. Sendo que a unidade de medida é o farad, como já expliquei antes, só que ela vem acompanhada de uma abreviação. E essa letrinha que parece um U, que a gente chama de Mi na pronúncia, ela equivale a 10 elevado a menos 6. Estou anotando aqui para ficar mais fácil depois de a gente solucionar o problema. E de entendimento para todos. Então, dado isso, determine, letra A, a capacidade CE, ou seja, a capacidade equivalente do capacitor nessa associação. E letra B, a carga em cada placa e a diferença de potencial em cada capacitor quando os terminais A e B da associação têm uma diferença de potencial de 12 volts. Vamos começar. Como a gente quer a capacidade equivalente, é uma associação mista, não dá para fazer o cálculo direto, como a gente fez nos exemplos anteriores e na explicação do conteúdo. Vamos por partes. A parte que dá para calcular inicialmente é onde eu tenho dois capacitores ligados em série que eu estou circulando aqui de vermelho, que vai ser a nossa capacidade em paralelo. Então essa vai ser a nossa primeira parte aqui para a letra A. Deixa eu apagar aqui e colocar de amarelo. A capacidade em paralelo, a gente faz o cálculo direto, como eu já expliquei, que é o contrário dos resistores. Então a capacidade em paralelo vai ser o C2 mais o C3. Notem que não está incluído o C1. Como o C2 tem o valor de 3 e o C3 de 6, a capacidade equivalente em paralelo é igual a 9 microfarad. Agora nós vamos redesenhar a figura. Redesenhando, nós colocamos o terminal A, recoloco o capacitor C1 que não foi usado na conta. Como o capacitor equivalente do cálculo de C2 com C3 resultou num outro capacitor que eu chamei de CP, para identificar que foi o cálculo em paralelo, então esse capacitor equivale para os outros dois, então eu estou substituindo e redesenhando o problema. Quando eu faço substituição, agora nós temos uma associação em paralelo entre o C1 e o capacitor resultante CP dos dois anteriores. Como agora nós temos uma associação em série, o cálculo agora é pelo inverso. Então, o inverso do capacitor equivalente é igual ao inverso do primeiro, que é o C1, mais o inverso do segundo, que é o CP. O C1, como tem na questão, é 18. O CP já calculou, é 9. Então, o inverso do capacitor equivalente depende da soma dessas duas frações. O denominador é 18. O 18 para 18 dá 1 e o 18 para 9 dá 2. Multiplicando pelo numerador, fica 1 mais 2, que dá 3 sobre 18. Invertendo, teremos CE sobre 1, que é o capacitor equivalente, igual a 18 para 3. Então, o capacitor equivalente é igual a 6 microfarad. E está solucionada a nossa letra A. Simples assim. Letra B. Pede-se a carga em cada placa e a diferença de potencial em cada capacitor quando os terminais A e B da associação têm uma diferença de potencial de 12 volts. Primeiro, vamos notar aqui a figura, analisar a figura. A carga que é armazenada no capacitor C1, notem que é a carga Q1, ela é exatamente igual à carga total, porque ela está diretamente já no percurso da corrente. Já quando a corrente vai carregar os dois carregadores, vai passar por C2 e C3, como tem dois ramos, dois caminhos, essa corrente se divide em dois, o movimento das cargas elétricas. Então essa carga elétrica Q1, que vai dar exatamente o mesmo valor da carga total, ela vai se dividir em duas, Q3 e Q2. Não necessariamente 50% para cada um, mas vai se dividir proporcionalmente. Então, primeiro, a gente vai calcular o valor de Q1, já que ele é a carga total. Pegando a definição de capacitor,
como o capacitor é a quantidade de carga pela diferença de potencial, o capacitor aqui vai ser o equivalente e a carga vai ser o Q1. Como a gente pode fazer com o produto dos meios, então Q1 vezes 1 dá 1, então fica CE vezes ΔV. Então a carga total vai ser a capacidade equivalente, que no caso a capacidade equivalente deu 6 vezes 10 A menos 6, a diferença de potencial é 12, então teremos 6 vezes 12, que é 72, multiplicado por 10 a menos 6. Tira-se uma casa decimal, então fica 7,2. Quer dizer, coloca-se uma casa decimal para ficar em notação científica. E acrescenta essa casa ao menos 6, que fica agora menos 5. Então a carga total, que é o valor da carga Q1, armazenado no primeiro capacitor, dá 7,2 vezes 10 a menos 5 coulomb. Continuando, como a gente ainda tem dois valores para calcular e a diferença de potencial, qual é o próximo passo? A capacidade, como eu acabei de explicar, é a diferença de potencial. Vou fazer outro rascunho aqui acima, para a gente economizar espaço. A capacidade do capacitor é a quantidade de carga pela diferença de potencial. Como aqui nós podemos fazer o produto dos meios, então fica C vezes ΔV igual a Q vezes 1, que é Q. O C passa multiplicando, então ΔV, que é a diferença de potencial, é Q sobre C. Só remodelando aqui nesse rascunho para a gente economizar e ficar prático. Então a diferença de potencial no primeiro capacitor é igual a Q1 sobre C1. A carga armazenada é 7,2 vezes 10 a menos 5. E a capacidade do primeiro capacitor é 18 vezes 10 a menos 6. 7,2 dividido por 18, a gente pode facilitar essa conta. 7,2, como a gente já tinha esse cálculo anterior aqui, ó, fica 72 vezes 10 a menos 6. E abaixo a gente tem 18 vezes 10 a menos 6. Assim facilita a nossa vida, porque a gente pode cancelar as duas potências de 10. 72 para 18, nós vamos ter uma diferença de potencial de 4 volts para o primeiro capacitor. Como, se a gente olhar para a figura, entre A e B, nós temos uma diferença de potencial de 12 volts. Estou riscando aqui na figura. Mas só no C nós temos 4 volts. Quanto é que vai sobrar para os demais? 8 volts. Simples de ver isso. Então, vou anotar agora, como a diferença de potencial total entre os extremos vai ser, no caso, a diferença de potencial do primeiro, que é o C1, mais a diferença de potencial do 2 e do terceiro. Veja que eu coloquei junto, porque como eles estão em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Esse 2 e 3 é simbólico. A diferença de potencial total é 12, então é 12 igual a 4 mais ΔV3. 2 e 3, quer dizer. 8 mais 4 é 12, então concluímos que a diferença de potencial do segundo e do terceiro é igual a 8 volts. Agora nós só precisamos calcular a quantidade de carga do segundo e do terceiro. A quantidade de carga, como a gente já viu anteriormente, a gente calcula, estou circulando aqui de branco, multiplicando a capacidade do capacitor pela diferença de potencial. Então, Q2 vai ser o C2 vezes o ΔV2. O segundo capacitor tem valor de 3 vezes 10 a 6, como a gente pode ver na segunda linha da questão. A diferença de potencial é 8. 3 vezes 8 é 24, vezes 10 a menos 6. Então, Q2 vai ser, tirando o 4 para ficar 2,4, notação científica. Essa casa vai para menos 6, então fica menos 5 coulomb. Então, a carga armazenada é 2,4 vezes 10 a menos 5 coulomb. E a gente procede do mesmo modo por Q3. Vai ser o C3 vezes o ΔV3. Deixa eu só apagar aqui que eu escrevi o delta duas vezes. Nós vamos ter ΔV3. Então, o C3 vai ser 6 vezes 10 a menos 6. O ΔV também é 8, já que a diferença de potencial do segundo e do terceiro capacitor é a mesma. Então, 6 vezes 8 dá um valor de 48. Então, teremos 48 vezes 10 a menos 6. Colocando em notação científica, fica 4,8. Desconta essa casa do menos 6, fica menos 5.
Então, a carga no terceiro capacitor é de 4,8 vezes 10 a menos 5 coulomb. Observe que é o dobro do Q2, porque a capacidade dele também é o dobro em relação ao 2. Simples assim, finalizamos o quarto exemplo.